Bom dia a todos. Obrigada, Gleides, pela prece. Obrigada a todos pela presença, pelo convite. É sempre uma alegria. É sempre um aprendizado estudar, ler, para poder falar a respeito de algum tema da doutrina espírita. O nosso tema de hoje é a cura do espírito. Se de repente a gente pensar na cura do espírito, eu começaria a palestra passando o título e já concluiria a palestra resumindo que a cura do espírito está na melhora do ser. Mas eu ia fazer vocês voltarem para casa muito cedo. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de todo esse processo de nós como espíritos e como chegar a essa melhora do ser, a como sermos espíritos, eu vou usar a palavra saudáveis para pensar em bom, para pensar em cura, para refletir em espíritos melhores. Todos nós somos espíritos, independente da nossa crença, independente do país em que a gente reencarnou, independente de estarmos aqui no mundo material, no mundo espiritual, independente do planeta em que nós estejamos, todos nós somos espíritos. Todos nós criados por Deus. Deus justo, misericordioso, com vários atributos que nós conhecemos, que tem lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos. Falando no livro dos Espíritos, eu pedi para destacar para vocês o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos fundamentar a nossa conversa de hoje, mas pedi especialmente para essas duas edições, porque elas têm letras grandes ou aumentadas, como tem uma outra edição. E achei muito interessante, facilita muito para a nossa leitura. Então eu trouxe aqui 2 exemplares para estimular a leitura de todos nós. Porque como disse a frase dita pela Gleides, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, nós precisamos nos instruir através do conhecimento, através da leitura, não somente através das experiências. Então nós, criados simples e ignorantes, pela bondade e justiça divina, criados da mesma maneira, ali para sermos lapidados, para conseguirmos nos lapidar através das nossas experiências. E assim começou a nossa expectativa de melhora, a nossa busca através dessa melhora. E o que nós buscamos sempre é um bem-estar para nós, uma paz, uma harmonia, uma tranquilidade. Nós buscamos isso. Como conseguir isso? Quando nós pensamos em humanidade, nós acompanhamos toda a história de uma humanidade embrutecida. Não que hoje nós não encontremos espíritos embrutecidos. Não que hoje nós não encontremos dentro de nós, mesmo que esteja lá naquele cantinho que a gente não quer que ninguém perceba, pensamentos embrutecidos, tendências embrutecidas, reações, às vezes que a gente tenta controlar, mas que são ali provenientes desse embrutecimento de nós como espíritos. E aí a humanidade passando, experimentando, em diversos momentos nós tivemos vários líderes, várias pessoas, vários influenciadores que passaram para nós mensagens de amor, mensagens de boa convivência, mensagens dizendo a respeito da continuidade da vida, para que nós não pensássemos apenas naquele momento, para que nós não pensássemos apenas no presente, para que nós conseguíssemos controlar em nós, muitas vezes, os nossos impulsos,
pensando numa continuidade, num amanhã, pensando num motivo anterior para todas as situações que nós vivenciamos. Tem um livro da Terezinha de Oliveira chamado Eterna Mensagem, que é maravilhoso e que fala muito a respeito de todos esses chamados, vou utilizar essa palavra, que a humanidade foi recebendo ao longo do tempo. 2000 anos antes de Cristo, já se falava sobre todas essas verdades. Cristo reencarnou entre nós, humanidade, para também nos orientar. Não compreendemos a sua mensagem. Até hoje temos dificuldade para compreender. Repetimos, mas dificilmente conseguimos absorver a mensagem de Cristo. Nós, espíritos, quando criados simples e ignorantes, fomos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de inteligência, de raciocinar. Como nós vamos aprender a comer? Vamos ter que criar utensílios para comer. Vai desenvolvendo a capacidade intelectual. Não é já se tornar um ser extremamente inteligente. É a capacidade de raciocinar, de entender, de compreender, de fazer associações, de perceber as coisas. E isso aconteceu e acontece com cada um de nós, espíritos. A partir desse momento, nós começamos a entender e perceber a diferença entre o bem e o mal. O que era interessante ou não a respeito daquilo que as pessoas faziam para nós. Quando as pessoas tinham alguma atitude que nos machucava, nós entendíamos, talvez aquilo não fosse bom. Começou ali a despertar no espírito, em nós, o entendimento de bem e mal, a percepção do bem e do mal. Isso é o desenvolvimento moral acontecendo, que ainda está em desenvolvimento. Nós ainda somos espíritos em aprendizado, na caminhada. Nós estamos muito mais perto, segundo o Livro dos Espíritos, o capítulo sobre a perfeição, lá no estudo sobre as leis morais, nós estamos muito mais perto da nossa criação do que espíritos como Jesus. Espíritos que já aprenderam a controlar todas as suas tendências, todas as suas paixões. Nós, espíritos, nesse aprendizado, nós acabamos cometendo atitudes, fazendo escolhas, porque temos o livre-arbítrio. E nessas escolhas, nós acabamos ferindo, machucando, prejudicando a nós, ao nosso próximo, as pessoas entre nós, ao ambiente em que nós vivenciamos. E cada vez que a gente fez isso, ou faz isso, porque nós continuamos tendo as mesmas atitudes, talvez não tão grosseiras ou embrutecidas como antes, mas continuamos com as mesmas tendências. Quando nós fizemos isso, nós acabamos adquirindo consequências para nós mesmos. Consequências não são castigos. Temos uma ideia equivocada de um Deus que castiga. Deus não castiga. Deus é soberanamente justo e bom. Nós estamos sujeitos às leis divinas. E segundo a informação que a doutrina espírita trouxe para nós, a infelicidade, a dor, o sofrimento acontece quando nós nos afastamos dessas leis. Mas como vamos compreender essas leis? Aonde estão essas leis? E os espíritos nos dizem que elas estão gravadas dentro de nós, como espíritos. Dentro de cada um de nós, quando nós vamos tomar uma atitude, fazer algo, parece que sinaliza, isso não é o ideal, isso não é o mais adequado, isso não é algo bom para se fazer. Não parece que algo fala isso na nossa mente?
Respondam para mim. Parece. Já é sinalizando a nossa consciência do bem e do mal, do correto, do não adequado. Mas quantas vezes a gente aceita esse pensamento e muda a nossa ação? Raras as vezes são. Muitas, a maioria das vezes, nós pensamos assim: eu sei que não é correto, mas nesse instante eu me sinto ferida, magoada, ofendida, machucada, injustiçada e vou agir dessa maneira. Nós nos colocamos numa postura que justifica a nossa ação. Quando nós vamos aprender e estudar sobre virtudes, sobre vícios, sobre as nossas paixões, nós nos deparamos com informações extremamente importantes e que às vezes nos passa assim desapercebido. Quando nós estudamos sobre as paixões, dentro de nós, criaturas, nós como espíritos, nós temos as paixões que, bem controladas, elas servem para nos impulsionar, elas servem para que o espírito possa realizar grandes ações. Elas servem para que a gente não fique estacionado, preguiçoso, procrastinando, deixando com que a preguiça, o desânimo se instalem em nós. Ela nos impulsiona para buscar coisas melhores, para tentar ser melhor, para tentar identificar o que não está bom, como eu posso mudar. Todas as paixões, elas servem para nos ajudar. Mas o excesso dessas paixões, ele é totalmente prejudicial a nós. E nós, espíritos, estamos em um estágio em que o excesso dessas paixões está ainda muito latente em nós. Nós não conseguimos muitas vezes controlar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ciúme, o nosso apego aos bens e às sensações materiais. A vida no mundo material, ela também nos tendencia à influência da matéria em nós. Porque é uma experiência, porque é uma oportunidade de educação do próprio espírito. A cura do espírito, a melhora do espírito não acontece num estalar de dedos. Ela acontece trabalhando. Ela acontece por conquista. Ela acontece pelo nosso esforço, de dentro para fora. Ninguém impõe a nós, e nós não conseguimos impor a ninguém uma modificação. Quantas vezes nós nos desgastamos com alguém, quando nós desejamos que aquela pessoa olhe algo da maneira que nós olhamos, entenda algo da maneira que nós entendemos, compreenda algo da maneira que nós compreendemos. Nós somos individualidades, criados simples e ignorantes no saber, cada um de nós trilhando ali a sua jornada, nós, através das nossas escolhas, mesmo convivendo hoje juntos, mesmo nos sentindo tão parecidos, tão semelhantes, por termos tantas afinidades com as pessoas que nos relacionamos, nós somos individualidades diferentes, com direito de sermos diferentes. Isso é o mais importante. Quando nós desejamos que o outro pense da mesma maneira que nós, que o outro compreenda da mesma maneira que nós, que o outro concorde com aquilo que eu estou dizendo, totalmente, nós estamos desrespeitando essa individualidade. Como nós vamos tentar ser pessoas melhores? Para tentar ser pessoas melhores,
nós precisamos olhar para nós mesmos. Muitos espíritos entre nós, como estágio diferente que estamos, alguns não têm nem a sensibilidade, a percepção de entender que agiu de maneira equivocada. Não tem ainda valores de entender que aquilo não poderia ser feito. Não consegue entender que aquilo possa ter machucado alguém, prejudicado alguém. Lembram-se que nós conseguimos identificar quando sofremos uma ação que nos faz mal? Então exigiu de nós um entendimento, uma sensação, um sentir que aquilo não é bom. Se nós ainda um pouco mais embrutecidos, não iríamos ligar para certas ações. Então existem espíritos que ainda não compreendem e agem de maneira a entender que não estão fazendo mal a ninguém. A nós que conseguimos entender que aquilo não é bom, não precisa responder, mas pensem. Nós vamos lá e estendemos a mão ou estendemos um dedo? Nós damos a mão para esse espírito ou apontamos um dedo, criticando aquela ação? Então, será que nós, numa condição de avaliar que aquilo não deveria ser feito, estamos realmente numa condição melhor do que aquele espírito? Será que nós não deveríamos sermos mais caridosos? Será que o nosso olhar não deveria ser outro? Quando nós pensamos em leis divinas e naturais, são imutáveis, servem para todos os espíritos, para todos os mundos. São atemporais, não precisam ser modificadas. Elas servem para todos nós. Nós ainda não a compreendemos muitas vezes. E quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos a respeito dessas leis, terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1 dessa terceira parte, Lei Divina ou Natural. Numa das últimas questões desse capítulo, Kardec pergunta, mas nós tínhamos e temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde falamos da lei de Deus, onde Moisés trouxe para nós, para a humanidade na época, os 10 mandamentos, lembram-se disso? E qual a diferença daquilo? E agora vêm as leis, e ali tem uma resposta maravilhosa, dizendo que nós como humanidade, naquele momento, necessitávamos daquele tipo de colocação, de frase, de orientação. Mas nada mudou. Se quiséssemos dar o mesmo nomenclatura, ok. Mas agora, as leis divinas podem ser entendidas por nós, espíritos, que já saímos daquele estado de tão embrutecido, para um tisco. Um tisco é bem menos do que um pouquinho, tá bom? É um tisquinho mesmo. Nós já saímos daquele estado e avançamos um tisco com a capacidade de entender leis divinas como lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de destruição, lei de conservação e lei de justiça, amor e caridade. Espero que eu tenha falado todas e não tenha repetido nenhuma. E ele diz o seguinte, se a humanidade compreendesse a última, lei de justiça, amor e caridade na sua essência e a vivenciasse, todas as outras leis estariam sendo respeitadas e vivenciadas. Cada vez que nós sofremos situações e consequências e nos sentimos doentes, como espíritos, doentes das dores do corpo físico, doentes da nossa mente, sentimos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações ainda. É porque nós estamos desenvolvendo esse aprendizado.
O que é mais importante? É olhar para dentro de nós, mais do que nós olhamos para o nosso próximo. É tentar identificar em nós aquilo que nós olhamos no próximo e muitas vezes analisamos que não é correto. Quando nós lemos e estudamos o livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós o seguinte: tem um exercício interessante para se fazer. Cada vez que a gente olha um companheiro, identifica como orgulhoso, sejamos modestos, sejamos humildes. Para a gente basta olhar e julgar. Mas o que a gente faz a respeito? Como é que nós conseguimos identificar no outro um exagero, um excesso de uma paixão? Porque nós a conhecemos em nós. E muitas vezes é muito mais fácil olhar e condenar no outro, porque aí nós nos identificamos, do que tentar ser melhor. Nos satisfaz igualar, para não sentir que nós não somos perfeitos. Nós não somos. Mas não adianta querer igualar aos outros, temos que tentar ser melhores, sem julgar o outro. Quando nós entendemos e aprendemos no livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da caridade, é tão lindo e extenso, que a caridade não se limita ao fato de nós oferecermos um bem material ao outro. Há muito mais. Ao ouvir o outro, a olhar o outro, a pensar nas atitudes do outro, a compreender o outro. O quanto de compreensão falta no nosso dia a dia. Já repararam como nós estranhamos quando recebemos uma gentileza? Não deveria ser assim. Quando alguém nos faz uma gentileza, aquilo para nós é uma surpresa. A gente até pensa o que a pessoa quer em troca. Porque nós imaginamos que as pessoas só agem com interesse. Quando nós aprendemos, e os Espíritos nos dizem, não que nós tenhamos aprendido, nós lemos a respeito das virtudes, ele diz que a mais sublime virtude é aquela que demonstra uma falta, um desinteresse pessoal, onde nós não temos nenhum interesse pessoal em qualquer situação, onde nós consigamos trabalhar a abnegação. Como estamos distantes. A nossa fala pode ser fácil, a ideia que fazemos de nós pode ser fácil, mas os Espíritos nos dizem que muitas vezes aqueles que demonstram que fazem o bem com tranquilidade é porque talvez ainda não foram testados, não tiveram ainda num ponto mais sensível aquela dor, ou aquele espinho no dedão do pé, porque aí sim aquela pessoa se transformaria, não agiria tão bem. Quantos de nós, ao cometer um ato, ter um ato de caridade, de bondade, de gentileza, será que ao fazer isso, no nosso íntimo, nós não queremos sermos vistos, admirados, idolatrados, agradecidos? Será que não estamos fazendo com o intuito de, uau, fiz a minha parte? Nós temos que aprender a fazer com desinteresse, total desinteresse. Mas fazer já é um passo, já é um caminho. Porque a cada vez que nós conseguimos fazer algo de bom, aquela pessoa que está observando, ela talvez não esteja pensando e percebendo o meu interesse íntimo naquilo, mas observando o fato em si.
e pode despertar nela a vontade de também fazer algo bom. Os Espíritos nos dizem algo muito interessante. Num ato de caridade, de bondade, de gentileza, muitas vezes o maior necessitado não é quem recebe. Olha que coisa interessante. Mas somos nós que oferecemos. E ele diz que até para ter essa atitude de caridade, nós precisamos fazê-la com delicadeza. Porque se nós a fizermos de uma maneira sem ser delicada, respeitosa, a outra pessoa pode se sentir na obrigação de aceitar, pode se sentir humilhada pelo ato, ela pode se sentir diminuída. E aí nós estaríamos com um ato de caridade causando algo que não seria ideal ou bom para aquele espírito. Nós temos muito a aprender sobre caridade. Nós temos muito a aprender sobre fraternidade. Nós temos muito a aprender sobre respeito, sobre educação, sobre olhar para nós mesmos antes de tentarmos ter a cura do nosso espírito. A cura é a consequência. A cura é algo que nós alcançaremos com a nossa modificação. Quando nós estudamos a respeito das leis divinas, e nós estamos nos deparando com a lei de sociedade, e ali nós nos certificamos como é difícil conviver em sociedade. Como é difícil o convívio com o próximo. Como é difícil o convívio com as diferenças. Como é difícil respeitar o tempo do outro. Mas é dado a cada um o seu tempo. Não tenha pressa. Só que sem esse convívio, nós não iremos aprender. Porque olha que interessante que os Espíritos nos dizem. Nós precisamos do outro, nós precisamos das ações do outro para estimular em nós o crescimento, o aprimoramento, o desenvolvimento das nossas potencialidades, das nossas virtudes. Virtudes essas que não estão fora de nós. Elas estão dentro de cada um de nós. A perfeição divina na criação. Cada um de nós criados como seres perfectíveis. Perfectíveis porque somos seres capazes de chegar à perfeição com o nosso aprimoramento, com a nossa transformação. Mas respeitando o tempo. Isso não significa estacionar, se acomodar e justificar, colocar como justificativa o tempo para nossa procrastinação, para nossa preguiça, para as nossas paixões. Porque cada um de nós sempre vai vivenciar experiências consequentes das nossas próprias escolhas. Quando retornarmos dessa experiência na matéria, ao mundo espiritual, não teremos alguém nos esperando com uma anotação, um caderno de anotações, ou uma lista enorme de anotações, com todas as nossas atitudes nos cobrando. Estará na nossa consciência, que com um pouco mais de lucidez, sem a grosseria da nossa matéria, do nosso corpo físico, sem as influências tão materiais desse mundo que nós convivemos, nós conseguiremos enxergar com mais clareza, refletir sobre nós mesmos. E como será que nós iremos olhar e ver o tempo que nós desperdiçamos, satisfazendo muitas vezes nosso orgulho,
a nossa vaidade, a nossa impulsividade. Quantas vezes nós vamos observar que nós poderíamos ter agido de maneira diferente e modificado o resultado de uma ação, modificado uma situação para nós e para o outro. Quantas vezes nós, nesse momento vivenciando, terceirizamos a responsabilidade para o outro? E como será quando nós tivermos que olhar o fato de que a responsabilidade era somente nossa? Quantas vezes nós dizemos que perdemos paciência, calma, educação, e colocamos isso como culpa de outro. O outro provocou esse estado, o outro me levou a falar dessa maneira. Quantas vezes nós damos vazão à nossa agressividade, à nossa grosseria, à nossa falta de educação com o outro, tendo desculpas de que estamos nos defendendo. Será que é isso que significa ter Jesus como modelo e guia? Será que é isso que nós vamos depois, no final de um dia, poder refletir, no final de uma encarnação, poder entender que nós fizemos de melhor? Será que voltar para casa nos sentimos vitoriosos, porque ganhamos numa discussão? Porque não ficamos quietos em alguma situação? Porque não deixamos barato algo? Será que isso realmente é o que importa? Qual será o nosso papel, não somente na responsabilidade sobre a nossa melhora, mas sobre a melhora daqueles que convivem conosco? Porque nós podemos ajudar a todos com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo bom, podemos prejudicar com o nosso exemplo não bom. E não vale falar, faça o que eu falo e não o que eu faço. Nós temos que vivenciar. A doutrina espírita é como um código de conduta que nos esclarece, independente de sermos espíritas ou não, para nós espíritos. Ela traz esclarecimentos sobre o antes, de onde viemos, sobre o que somos, sobre o que estamos fazendo aqui e sobre o que nos espera. O que nos espera depende do hoje, na maioria das vezes. Os espíritos nos dizem que a maioria das dores, das dificuldades, dos dessabores que nós enfrentamos nessa experiência, nessa encarnação, nesse momento, são frutos das nossas ações dessa mesma encarnação. Os espíritos nos dizem que a bondade divina é imensa e que muitas vezes aquele fardo que nós consideramos extremamente pesados, ao passar por uma dor, nós achamos que nós somos os maiores injustiçados, que ninguém sofre como nós, que nós sofremos mais do que todo mundo. Muitas vezes, esse fardo que nós imaginamos ser o mais pesado do mundo, do universo, é extremamente pequeno em relação a tudo aquilo que nós provocamos. Porque Deus concede aquilo que nós somos capazes de suportar. Como melhorar? Como trabalhar na melhora do ser? Como nos curar? Não adianta ter expectativa que será de uma hora para outra. Não adianta ter uma expectativa que será em uma encarnação. Especula-se que para chegar nesse estado que estamos, já vivenciamos milhões de encarnações.
temos mais milhões pela frente. Não precisamos ter pressa, precisamos ter qualidade, precisamos construir, solidificar o nosso aprendizado. Aproveitar cada momento, cada situação que nós temos. Porque todas as situações são oportunidades de aprendizado. Todas exigem de nós uma conduta, uma postura. Todas exigem de nós um posicionamento, uma resposta que diz quem somos, como somos. Quando as pessoas agem e nós, hoje, a maioria de nós, carrega algo que nós temos que lutar contra, tentamos combater, que é o perdão. Já pararam para pensar que o perdão é algo relacionado a nós e não ao outro que causou algo que nos machucou? Já pararam para pensar o que é o perdoar? O perdoar não é esquecer. Porque se alguém fez algo que nos machucou muito, dificilmente a gente vai esquecer. Porque aquilo é uma alavanca de aprendizado. Aquela pessoa que cometeu uma atitude que nos magoou, nos prejudicou, nos machucou, às vezes ela nem percebeu que fez isso. Quando a gente não perdoa, a gente coloca aquele perdão, imaginem um bloco de concreto em cima das nossas cabeças, em volta de nós, e a gente carrega isso aonde a gente vai. Nós não conseguimos mais viver em paz com esse pensamento. Aquela ação, aquela atitude, aquela situação vem à nossa mente a todo instante. Aquele sentimento que aquela pessoa provocou, nós continuamos provocando em nós a cada instante que nós lembramos daquela situação. Aquela pessoa às vezes nem percebeu, fez sem querer, teve uma atitude impensada. Pode ter sido por maldade? Pode, existem espíritos maus? Claro que sim, nós temos maldade dentro de nós, mesmo que a gente tente esconder. Nós temos tendências que não são boas. Aquela pessoa pode ter sucumbido a isso. Cabe a nós julgar? Não. Porque cada um vai responder pelas suas próprias escolhas. Mas eu faço com que aquele momento perdure em mim. O perdão é uma libertação nossa. É quando nós entendemos, foi uma situação desagradável, que me machucou. Eu nunca vou entender os motivos que possam ter levado aquela pessoa a fazer. Eu sei que está relacionado ao estágio evolutivo daquela pessoa, ao entendimento, ou à maldade, ao sentimento que gerou, ou à falta de controle às suas emoções, às suas impulsividades, ou ao excesso das suas paixões. Tem um motivo. Mas eu tenho que me libertar daquela dor que eu agarro, grudo em mim e carrego. Esse é o perdão. Quantos momentos nós deixamos de aproveitar por nos apegarmos às dores? Quantos momentos nós deixamos de vivenciar com leveza, em harmonia, em paz? Tudo que nós buscamos, não é? Nós buscamos. Nós idealizamos, queremos, sonhamos. Mas isso, às vezes, não partimos para a ação. Porque nós nos agarramos àquele momento em que nos tornamos vítimas, em que não precisamos enxergar em nós a necessidade de mudança. Os Espíritos nos dizem, no capítulo Perfeição Moral, que bastaria que cada um de nós nos esforçássemos
um pouquinho para conseguirmos controlar, domar as nossas tendências que não são boas e estimular em nós as nossas virtudes. Tristemente, temos a informação da espiritualidade que muito pouco nos esforçamos. Lamoriamos, mas muito pouco fazemos de fato para tentar sair de uma situação. Continuamos ali, gostando da situação, de satisfazer uma paixão, de se mostrar ainda com aquele que sofreu algo que não é bom. O quanto nós temos que aprender para nos curar. Temos que parar de olhar, de responsabilizar o outro e olhar para nós. O quanto nós cuidamos, olhamos, julgamos, falamos do outro, da atitude do outro, sem mergulhar naquilo que nós sentimos no nosso íntimo. Se a cada final do dia, como disse Santo Agostinho para nós pudéssemos fazer uma reflexão verdadeira. Como foi meu dia? O que eu fiz? Como eu fiz? Será que eu, na minha maneira de falar, posso ter agredido alguém? Será que no meu pensamento, no meu julgamento, fiz algo que possa ter machucado? Será que eu poderia ter feito diferente? O que será que dentro de mim fez com que eu tivesse essa atitude? O que será que eu tenho que mudar em mim para tentar não voltar a fazer a mesma coisa? O que será que eu tenho que modificar, aprender, estimular o aprendizado? O esforço depende de nós. Nós podemos ler, nós podemos ouvir, nós podemos replicar, mas nós temos que entender, absorver aquele ensinamento. Nós temos que nos convencer de que é necessário a mudança e de que depende de nós. Que não adianta esperar de braços cruzados, que não vai mudar a situação. Que nós estamos aqui para agir e agir no bem. Que nós estamos aqui para sermos gentis, para trabalharmos a gentileza, para sermos educados, sem o medo e a vergonha de fazer isso, mesmo recebendo um olhar desconfiado, que muitas vezes nós também emitimos quando alguém faz uma gentileza. Às vezes é tanta surpresa, principalmente no trânsito, que parece que é um lugar que as pessoas vão para expurgar as suas dores. As pessoas entram para expurgar e colocar ali vale tudo. Ofender, xingar, agir é um embrutecimento do espírito que está ali dentro de nós e que a gente às vezes tenta enxergar que não. Que tal se a gente se esforçar? Que tal a proposta que a doutrina espírita nos traz de transformar? Que tal os ensinamentos que os espíritos passaram para nós? De reflexão, de cuidado, de análise lógica, de respeito, de equilíbrio, de olhar para si como um espírito e respeitar-se no seu momento, nas suas ainda limitações, mas termos consciência de que vamos aprender. Mas ao mesmo tempo, extremamente importante, ter esse respeito pelo outro. Se nós conseguirmos vivenciar isso, nós seremos
replicadores disso. E não adianta apontar o dedo. Não adianta por sermos, por tentarmos, por nos esforçarmos e por conquistarmos algo, apontar o dedo para outra pessoa. Então lembrem-se, nós vamos apontar o dedo ou esticar a mão. Nós temos duas opções. E o nosso gesto vai depender daquilo que temos dentro de nós. Dentro de nós temos todas as virtudes, mas são sementinhas que temos que fazer germinar, temos que fazer crescer, temos que fazer se fortificar, para que aquilo se torne natural. Kardec perguntou aos espíritos sobre algumas pessoas que tinham que se esforçar para fazer o bem. Qual a diferença dessas pessoas que precisam se esforçar para fazer o bem, daquelas pessoas que o bem surge tão naturalmente? Kardec até falou, será que as pessoas que se esforçam têm mais mérito do que as pessoas que o fazem naturalmente? Kardec disse que as pessoas que o fazem naturalmente já aprenderam, já estão um passinho mais avante, um passinho mais, é um tisco sempre. Já conseguem entender o respeito, o amor. Já conseguiram alcançar um pouquinho mais do aprimoramento, mas aquelas que se esforçam estão no caminho. E que podem se espelhar naquelas que estão fazendo sem interesse. Como nós podemos auxiliar as outras pessoas? Muitos de nós, nos nossos familiares, nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, hoje em dia, com a correria do nosso dia a dia, muitas vezes no trabalho, muitos trabalhos, mais de um trabalho, para conseguir sobreviver materialmente no mundo com tantas ofertas materiais que nós temos, nós pouco damos valores morais para os nossos filhos. Pouco nos empenhamos no esforço de trazê-los a uma educação espírita infantil, aos nossos jovens, de orientarmos como agir, qual é a conduta, no esforço da intenção, o que seria o correto. Nós pouco estamos passando de valores morais. E nós temos que nos esforçar nessa continuidade. Porque imaginem a geração que nos segue, se nós não disseminarmos esses valores. Apesar que os espíritos dizem que o mal é necessário, e é necessário que ele chegue a tal ponto de que nós espíritos pensemos, chega, alguma coisa precisa ser feita a respeito. Alguma coisa precisa acontecer porque essa situação precisa mudar. Que nós consigamos nos conscientizar disso antes desse excesso de mal na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Que nós consigamos aproveitar todas as oportunidades que temos de nos melhorar. Todas. Porque essa é a cura que precisamos. Nós somos espíritos em aprendizado. Depende de nós essa harmonia, essa paz, esse bem-estar que almejamos. Muito obrigada.